pessoal, boa noite já a todos. Ministro Agra é rápido no gatilho. Ministro! Tudo bem? Tudo ótimo, prazer grande lhe falar. Maravilha, também. Nós começamos no horário certinho, mas infelizmente, né, ministro, como é do seu conhecimento, eu, inclusive, não sou exceção à regra, não. É muito comum que nós não... que no Brasil os compromissos não são levados tão no horário britânico tão a sério, né? Exceto na Justiça do Trabalho, né? Onde qualquer atraso em primeiro grau pode levar a uma revelia, por exemplo, ao arquivamento. Mas nós já temos alguns colegas, minha querida Ana Luísa Fischer nos escuta, meu amigo pessoal, Kleber Ludovico, da mesma forma, o Thaleson lá de Itumbiara, grande advogado. Ministro, nós temos alguns temas interessantes para tratar num momento muito delicado, né, do direito do trabalho, inclusive. Mas antes da gente chegar lá, vamos fazer as devidas apresentações, né? Embora talvez no seu caso isso possa ser considerado até desnecessário, mas de toda sorte, ministro Alexandre Agra é oriundo do TRT da Primeira Região, tem no TST se notabilizado por uma série de decisões que eu diria paradigmáticas, ministro. Depois que a gente, se for possível, encerrarmos o tema da hora, quem sabe a gente possa tratar de alguma delas, né? Para minha sorte, já por duas ocasiões, né? Tanto no GAET, no Grupo de Altos Estudos do Trabalho, quanto agora no curso de mestrado do IESB, tive a honra de ter contato mais direto com o ministro, que no último caso, para minha honra, como eu já disse, é meu professor ali. Nós temos já um público que vai crescendo aí, uma audiência que vai crescendo devagarzinho aí, mas já muito seleta, como o ministro pode notar. E, ministro, eu acho que normalmente a gente espera uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, né? Aquela mesma paciência que o ministro, como professor, tem conosco lá no mestrado, para que a gente faça a devida conexão. Enquanto a gente chega lá, um assunto um pouco mais tranquilo, imagino, para o ministro, como é que está a sua perspectiva, no seu íntimo, a sua opinião a respeito do período pós-pandemia na Justiça do Trabalho, ministro? Eu vou ter que trabalhar mais do que eu tenho trabalhado? Vou ter uma folguinha ou vai ficar do mesmo jeito? Acredito que vai trabalhar mais. No TST também? No TST também. O TST vai receber, embora não imediatamente, com o passar do tempo, uma enxurrada de ações, né? E eu acredito que a mesma coisa vai acontecer em primeiro grau e, consequentemente, em segundo grau, por ocasião dos recursos. Um dos motivos para que isso aconteça é o acordo individual, né? Porque quem optou pelo acordo individual, apesar do Supremo ter decidido que ele é constitucional, numa interpretação sistemática, eu penso que muitos trabalhadores certamente vão dizer que foram coagidos em razão do fato de que, se não assinar o acordo individual, vai ser despedido. Eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado, estou só observando que certamente isso vai acontecer. Porque a questão aí deixa de ser constitucional e passa ao plano infraconstitucional do vício do consentimento. Mas me permitindo rapidamente esse último pitaco antes da gente entrar no tema de fundo, nesse momento que nós estamos vivendo, com a devida assinatura, o chamegão, né, do empregado no documento, nos termos, se eu não estiver enganado, do 219 do Código Civil, né, que diz que os documentos assinados presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Eu sei que na relação de trabalho há aquele desnivelamento, mas eu honestamente penso que neste momento que a gente está vivenciando, inclusive esse desnivelamento não é nem o desequilíbrio, né, original da relação de emprego, nem é tão verdadeiro assim. Mas vamos deixar isso para quando essas ações chegarem. Mas eu estou me referindo àquelas hipóteses onde o empregador realmente impôs
aos trabalhadores a assinatura do acordo. Essas situações a que eu estou me referindo. Isso existe, não, realmente, não vamos negar. Nós vamos ter uma dificuldade. Nós não, né? Alguns reclamantes que eventualmente assim cogitarem vão ter uma dificuldade probatória, eu imagino, difícil de superar. Não muito fácil, pelo menos. Mas, enfim, eu tenho um tema mais palpitante, ministro. Quando eu falei com algumas pessoas que queríamos conversar aqui, advogados em especial, mais especificamente ainda, advogados de empresas, estão um tanto preocupados e inseguros com relação a uma questão que, segundo eu soube ontem, já foi levada à discussão no TST, mas parece que o tribunal está completamente dividido a respeito, que é o levantamento dos depósitos recursais já efetuados, antes, inclusive, desse período da pandemia, né? Mediante indicação de seguro-garantia. Não tenho dúvida, salvo o melhor juízo, que um depósito efetuado, um recurso garantido por um seguro-garantia após a lei da reforma trabalhista, eu acho que não há muita dúvida de que isso é cabível. Mas eu me refiro, e eu acho que o ministro sabe disso, àqueles casos em que o depósito em dinheiro foi efetuado e que as empresas, por conta desse momento de dificuldade econômica, pretendem substituir pelo seguro-garantia. Eu te confesso que no meu tribunal, o presidente, eu vi só uma decisão dele, mas eu presumo que todas sejam iguais, ele tem deferido. Mas eu já soube que tem ministros no tribunal favoráveis à tese, outros contrários, outros que acham que isso é competência do juiz da execução e não ao TST. E aí, uma balbúrdia danada tem se instalado. Qual que é a sua posição, ministro, a respeito desse tema? Se puder nos adiantar. Olha, eu fico muito à vontade, Rodrigo, porque a minha decisão foi a primeira decisão na Justiça do Trabalho sobre o tema. E, por essa razão, acabou adquirindo aí uma grande repercussão. E saiu nos jornais que, nesse caso, ia movimentar 35 bilhões e não sei mais o quê. O CNJ terminou editando resolução no mesmo sentido dessa decisão e o TST está se preparando para regulamentar a questão. O seguro-garantia ele tem valor equivalente ao depósito judicial ou penhora, mas ele precisa observar determinados requisitos, né? O acréscimo de 30%, a renovação automática do seguro, a exclusão de cláusulas que possam colocar em risco o recebimento do valor. Por exemplo, nós chegamos a nos deparar com alguns seguros que tinham excludente de força maior e caso fortuito. E aí realmente o seguro acaba ficando sem realmente respaldo, né? E o sinistro ele se configura com o inadimplemento da obrigação agora. Esse barulho tá um barulho estranho. Agora, sinceramente, no meu entender, pouco importa que seja anterior ou seja posterior. Eu já defini por alvará a substituição de depósitos feitos anteriormente de depósitos feitos posteriormente. Eu acho que não faz diferença nenhuma desde que seja coberto pela garantia. E a mesma coisa na execução. Essa é a posição, salvo o melhor juízo, do presidente do meu tribunal. Uma das colegas que nos está concedendo a honra da audiência, a doutora Silvana, me perguntou a minha posição. Por minha sorte, coincide com a que o ministro acaba de externar. Nesse tipo de encontro, a gente tem que mencionar algumas pessoas que, por um acaso, passam rapidamente com o nome aí na nossa frente, ministro, e que chamam nossa atenção, né? No meu caso particular, por exemplo, apareceu aí, para minha honra e privilégio, o nome do meu colega, nosso colega de magistratura, Radson Rangel, titular da 2ª Vara de Itumbiara, com quem eu atuei por um bom tempo. Doutora Carla Zanini, com quem eu fiz uma live, inclusive, recentemente. Outra juíza lá do Espírito Santo, a Márcia, do Espírito Santo, minha amiga Márcia, e a Silvana, que eu acabo de mencionar. Se, eventualmente, alguma pessoa muito próxima do ministro aparecer aí, que o senhor quiser registrar, fique à vontade. Mas até que isso aconteça, ministro, há um mês e meio atrás, 2 meses atrás, parece até mais do que isso, porque aconteceu tanta coisa nesse período, né?
Houve uma semana aí para trás que, quando eu acordei e não tinha uma nova medida provisória, nem decisão do Supremo, eu fiquei até assustado, porque, nossa, parece que a gente tinha um pouco mais de tempo, né? De tédio, como alguém disse aí por esses dias, o operador do direito do trabalho não morre de jeito nenhum, né? Mas há um mês e meio atrás eu dizia, eu escrevi um artigo para a editora Empório do Direito sobre a questão do fato do príncipe durante essa pandemia, eventualmente alegado por alguns empregadores que paralisarem suas atividades. Eu externei minha opinião lá e agora, depois disso, mais recentemente, parece que houve um movimento, talvez uma certa, eu ia falar que é uma loucura, mas uma certa precipitação de alguns juízes, inclusive, mas principalmente líderes empresariais, pretendendo imputar aos governos estaduais e municipais o pagamento de todas as verbas trabalhistas decorrentes de uma extinção contratual nesse período. Eu sei que o ministro escreveu há bem mais pouco tempo que eu, bem mais recentemente que eu, um artigo sobre o mesmo tema, e obviamente por motivos mais do que merecidos, com muito mais repercussão. De forma que eu já conheço sua posição, mas às vezes quem nos escuta não é? Então, se o ministro puder resumir para nós a sua posição sobre essa questão do fato do príncipe, é algo importante, quem sabe isso bata as portas do TST. Logo por ocasião da pandemia, anteriormente às medidas provisórias 927 e 936, eu cheguei a escrever um artigo tratando da questão da imprevisão, da teoria das bases do negócio, também da justiça comutativa, e acabei falando do caso fortuito, da força maior, do fato do príncipe, e de lá para cá a questão do fato do príncipe tem aparecido com muita regularidade e que me fez, então, realmente me debruçar um pouquinho sobre o assunto. O fato do príncipe é uma espécie qualificada de força maior. Uma força, um fortuito, humano, caracterizado pela origem estatal. E, em sentido estrito, é ato de governo, capaz de inviabilizar para atendimento ao interesse público o funcionamento temporário definitivo de uma atividade, de um estabelecimento, de uma propriedade. E, com isso, acaba alterando ou extinguindo relações jurídicas já constituídas, alcançando, então, interesses subjetivos. Em sentido lato, o fato do príncipe pode ultrapassar a esfera governamental e passa a ser entendido não como um ato de governo, mas como um ato de Estado. É o caso, por exemplo, dos bingos, que se tornaram, do dia para a noite, atividade ilícita, fazendo com que os investidores desse negócio precisassem, entre outras providências, como romper contratos de locação de estabelecimento, contratos de fornecimento, também despedir e indenizar os trabalhadores. Para os fins trabalhistas, o fato do príncipe é definido no artigo 486 da CLT e compreende tanto o sentido estrito de ato de governo como o sentido lato de ato de Estado. Né? Porque fala também não apenas no fechamento de atividades por decisão administrativa, como também em leis ou resoluções que possam levar à extinção da atividade. O legislador, nesse caso, ele impõe o pagamento integral da indenização em caso de despedimento, mas determina que esse pagamento fica a cargo do governo responsável, né? O artigo 486. Na força maior, empregado e empregador são atingidos de surpresa pela inevitabilidade de um evento que eles não causaram. E, por isso, eles dividem o prejuízo, né? E com indenização por metade, essa metade da indenização que o empregador paga tem fundamento no artigo 2º da CLT, no caput, que diz que o risco da atividade é do empregador. No fato do príncipe, o ato surpreendente que atinge empregado e empregador é causado pela autoridade. E por essa razão é que ela se responsabiliza integralmente pelos efeitos, ou seja, como compensação pelo sacrifício que impõe a uns em benefício de toda uma sociedade. Certo. Os governos estaduais e municipais que determinaram a paralisação de atividades empresariais diante do risco de contaminação não agiram, Rodrigo, com base em critérios de conveniência e oportunidade para atendimento ao interesse público habitual, como ocorreria, por exemplo, na desapropriação de estabelecimento para a construção de uma praça pública, de uma estrada, de um túnel, de uma ponte para atender a comunidade.
Essa paralisação que decorreu da pandemia, que não era dirigida a uma empresa determinada e sim decretada de forma geral, foi determinada ou sugerida por motivo de saúde pública, né? Inclusive recomendada pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Então, o fato gerador foi uma causa da natureza. Caracteriza caso fortuito, inclusive, é um fortuito natural, nem fortuito humano é. Ou no dizer da CLT, porque a CLT fala disso de forma abrangente, motivo de força maior, porque ela engloba o caso fortuito, né? E como corretamente, inclusive, consta a caracterização nas medidas provisórias governamentais. Então, os governos regionais e locais, os governos e as prefeituras, não foram os causadores da paralisação. O causador foi o vírus. Os governos, de forma precavida, decidiram, para evitar uma contaminação maior da sociedade, essa paralisação de atividades não essenciais, ou não consideradas, né, totalmente essenciais diante de uma situação como essa. Então, sinceramente, para mim, eu não vejo como caracterizar como o fato do príncipe. Eu acho que é um exagero. Bom, pois é, eu estou de pleno. Ainda bem, ministro. Agora, à medida que o ministro foi falando, eu fui me aliviando pelo fato de ter escrito o meu artigo cronologicamente antes do seu. Porque ninguém cogitaria que o ministro me plagiasse, mas todo mundo cogitaria que eu o plagiasse. E muito do que o ministro falou, mas muito mesmo, modéstia à parte, talvez não com a expertise que o ministro certamente utilizou no seu próprio, mas muito do que o ministro falou consta de meu próprio artigo. E eu iria até um pouquinho além. Mas eu vou lhe perguntar antes de ir além. E naqueles casos, ministros, em que excepcionalmente que seja, possa haver algum estado e ou município que de forma desarrazoada, além atuando em excesso, digamos assim, possa ter interditado certas atividades de forma além do que fosse necessário, mas assim, isso em casos que eu não estou pensando em nenhum especificamente agora, mas aquele tipo de caso que, sem sombra de dúvida, tivesse havido algum excesso de interdição de atividades por conta do coronavírus. Nem aí o ministro enxerga a possibilidade do fato do príncipe? Não, aí eu enxergo a possibilidade. Por exemplo, se nós estivermos diante de uma hipótese em que o governo proibiu, inclusive, o trabalho remoto, né, nós estaríamos diante de uma hipótese de fato do príncipe. Aí realmente é um exagero total. E o governo, ele assumiu a responsabilidade dele, a responsabilidade social que ele tinha, porque essa era a responsabilidade dele, o governo federal, por meio da edição das medidas provisórias. Sim. Inclusive com o estabelecimento de crédito emergencial, de crédito subsidiado para as empresas. Então, ele cumpriu realmente o papel dele. Agora, se houver realmente, como você disse, algum exagero na interdição pelos governos municipais e regionais, evidentemente caracteriza fato do príncipe. Como também vai caracterizar fato do príncipe se por acaso amanhã ou depois houver uma normalização das atividades por uma diminuição da contaminação de maneira surpreendente e, mesmo assim, governos estaduais e locais continuarem determinando a paralisação. Aí também vai caracterizar o exagero. Todo abuso de direito resulta, de acordo com o artigo 187 do Código Civil, até num ato ilícito, né? Pois é, mas o pessoal, aqueles que defendem a ocorrência do fato do príncipe, salvo o melhor juízo, parece não se atentarem que mesmo nesse caso, nem todas as verbas trabalhistas, nem todas as verbas rescisórias a rigor, salvo engano meu, serão repassadas ao ente público, né? O artigo 501 ou 2 lá da CLT fala em que, no caso de força maior, será devida a indenização pela metade, né? E, no caso, salvo engano, essa indenização pela metade seria repassada ao Estado ou ao município, nos casos que nós cogitamos aqui. Na minha interpretação pessoal,
esse é um artigo muito antigo, né? Essa indenização ali versada era aquela antiga indenização da estabilidade, substituída pela indenização ou multa do FGTS, que seria justamente devida pela metade, nesse caso, dada a força maior. Isso está, inclusive, na lei do FGTS, né? Mas, enfim, de todo modo, eu estou de pleno... Mas olha só, Rodrigo, eu não penso exatamente assim, não. Então, vamos lá. O meu pensamento é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Quando se trata de força maior, Sim. Né, um desabamento, uma inundação, alguma coisa desse tipo, é dado ao empregador, se por acaso não puder continuar com a atividade, ou pelo menos com aquela quantidade de empregados que ele tem, ou que ele tinha, nesse caso ele despedir pagando indenização por metade. Sim. Embora os dois não tenham culpa, o empregador arca com a metade da indenização e o empregado perde a metade da indenização, exatamente com base no artigo 2º caput da CLT, pelo risco da atividade que é do empregador. Quando se trata de fato do príncipe, não é o artigo 501, inciso 2, que incide. Quando se trata de fato do príncipe, é simplesmente o artigo 486. A indenização é devida de forma integral, porque aí o governo foi o causador do impedimento para atender o interesse público da sociedade. E aí não é justo que uma ou outra pessoa se sacrifique enquanto a sociedade vai ganhar com isso. Então, a indenização é devida integralmente. Essa mistura das duas coisas não é cabível, não. Muito bem, ministro. Tá? Feito o esclarecimento. Deixa eu aproveitar, antes de eu passar para o próximo tema, que tem estreita vinculação com esse último. De novo, vou fazer alguns registros rápidos aqui, tá? O meu amigo, companheiro de vara de trabalho, meu irmão Oriel nos ouve, Lívia Gondim, juíza do trabalho, daqui de Goiás, nos dá audiência. Seu companheiro da Associação Brasileira de Direito do Trabalho, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, perdão, desembargador Georgenor Franco nos ouve. Opa! Grande abraço. Meu amigo advogado Cláudio Bisinotto, a Luciana Freire, lá da Fiesp, Gabriel Cury, advogado aqui de Goiás, o Conrado, advogado em Minas. Nós temos, e sem falar aqueles vários cujos nomes passaram enquanto a gente estava aqui conversando e que eu não pude me atentar, né? A essas pessoas eu peço as desculpas, mas não dá para ficar aqui o tempo inteiro só registrando a presença dos amigos. Mas, ministro, o ministro mencionou aí ao longo da sua exposição as duas MPs trabalhistas que mais chamam a nossa atenção, a 927 e a 936. Eu imagino que o ministro esteja acompanhando, neste momento, a tramitação na Câmara dos Deputados do projeto de conversão. E pelo que eu li hoje, ao longo do dia, ministro, de 3 horas em diante, eu não pude mais acompanhar. Então, talvez eu esteja até desatualizado. Mas, segundo eu soube, o texto base conteria uma norma em que pela qual as empresas poderiam parcelar os débitos trabalhistas em até 60 vezes. Tem gente, inclusive, que já apelidou a suposta norma da norma Casas Bahia, né? Que vai parcelando como é que você quer pagar, né? Mediante um simples pedido em juízo. Aparentemente, pelo menos na redação que eu li, não caberia ao reclamante a recusa e nem ao juiz. Porque parece que, segundo o texto, o juiz deve homologar o pedido nesse sentido. Repetindo, parcelar em 60 vezes. Não sei se é exatamente isso, mas foi o que eu li. Como é que não sei se o ministro leu a respeito disso, e caso tenha lido, como é que lhe parece a análise, talvez a constitucionalidade de uma medida nesse sentido? Olha, espero que não se cometa tamanha aberração, né? Cada hora é uma notícia diferente, né? Uma de que a medida provisória seria estendida, o que eu acho até razoável diante da situação. Outra desse parcelamento. Proposta a proposta. Se vai ser admitida numa discussão no Congresso, é uma situação diferente. Agora, nós estamos diante de um Congresso com funcionamento também bastante restrito, né? Tenho preocupação. Os artigos 317, 479 e 480 do Código Civil, eles admitem a revisão tanto dos contratos como das obrigações em geral, por motivos extraordinários.
com base nesses mesmos dispositivos, até os acordos judiciais feitos antes da pandemia podem ser revistos. Né? O sujeito que não está tendo receita, ele vai pagar como? Né? É lógico que, nesse caso, pode haver uma revisão, quer dizer, um escalonamento, como pode haver até um reajuste do próprio valor e até um diferimento. É possível. Nada impede que seja assim. Agora, evidentemente, isso vai ter que ser levado a juízo. As circunstâncias que motivaram aquela coisa julgada, aquele acordo, como definido, né, na época, mudaram diante do fato surpreendente. Então, é possível, inclusive até em relação aos acordos judiciais. Da mesma maneira, em relação a esses débitos trabalhistas, também penso que possa haver realmente uma revisão em relação ao pagamento. Agora, 60 meses é um exagero, né? Ainda mais com a ajuda empresarial às empresas por meio do benefício emergencial da MP 936 e do crédito subsidiado previsto na MP 944. Quer dizer, as empresas foram dados todos os instrumentos para que ela pudesse atravessar esse período aflitivo. Os créditos trabalhistas, eles são alimentares. Há uma premência no recebimento. O escalonamento é cabível. Penso até que é possível realmente o escalonamento e penso que, se houver algum prazo, um prazo entre 6 meses a 12 meses seria mais adequado a esse tipo de situação, quando necessário. Né? E, lógico, nesse caso aí, eu penso que não pode esse tipo de situação ser relegada a um plano em que o juiz do trabalho não atue. Né? Onde já se viu um troço desse? Acho que não. Acho que o juiz do trabalho deve realmente apurar. Ele tem os meios para esse fim, para fazer essa verificação, se realmente é cabível ou não o parcelamento. Até porque tem uma série de empresas que não foram exatamente afetadas, ou então não foram profundamente afetadas pela pandemia, né? Supermercados, padarias, farmácias, eventualmente pode até estar faturando mais do que antes, né? Mas as empresas de computadores, por exemplo, os preços dos computadores subiram, em vez de baixar, é lei da oferta e da procura. Então, nós temos até esse tipo de situação. Pois é. Se eu entendi a sua última parte da sua última resposta, ministro, então, nos acordos judiciais trabalhistas, na sua visão, os acordos judiciais firmados anteriormente à época da pandemia podem ser relativizados nesse momento, mesmo suplantando a chancela judicial, a coisa julgada que ali é formada. E eu pergunto isso porque o 831, salvo engano, né? E uma súmula lá do TST, que eu não me lembro, 259 ou coisa parecida, estabelecem que só por ação rescisória os termos de um acordo trabalhista poderiam ser modificados. A ação rescisória é o vírus. O vírus é o rescisório. O vírus é a ação rescisória. Olha, já que nós, agora há pouco, mencionamos em princípio, acho que a gente tem que aqui partir da presunção de que hierarquia é posto e que o ministro deve ter razão. Mas eu não vou me furtar. Rodrigo, o artigo 873 da CLT, se eu não me engano, a 873, ele permite que os acordos e as convenções, se houver uma variação em relação às circunstâncias, eles possam ser revistos depois de um ano. Né? Isso daí existe na CLT há muito tempo. Da mesma maneira, e o acordo é um ato jurídico perfeito. Tal qual uma coisa julgada, o acordo é um ato jurídico perfeito. A Constituição, ela fala no ato jurídico perfeito, fala na coisa julgada e também no direito adquirido. Mas, diante de situações extraordinárias, é preciso que nós tenhamos sensibilidade suficiente para perceber que determinadas regras, determinadas situações precisam necessariamente levar à relativização. As circunstâncias do acordo, quando ele foi feito, mudaram totalmente. Né? Tem situações que a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Né? Bom, mas como eu mencionei o ideal, penso eu, e aí eu acho que não vai ter discordância possível, né? Seria a novação, né? Que as partes se reunissem
e propusessem um novo acordo em substituição ao anterior. Mas, ministro, eu acho que a legislação, na minha opinião particular, ainda não fui convencido do contrário, quem sabe acontece agora nessa live, né? Na minha opinião particular, é possível fazer essa ponderação de valores, levar em consideração a questão da pandemia e tudo mais, preservando o direito fundamental, a garantia da coisa julgada, porque alguns desses artigos, inclusive que o ministro menciona, do Código Civil, nos permite variar e até afastar cláusulas penais, no sentido mais amplo do termo, inclusive antecipação de parcelas, a própria aplicação da multa, que é o que, particularmente, em princípio, eu tenho feito na vara do trabalho que eu titularizo em Goiânia. Porque eu, sinceramente, acho um tanto perigoso desprezar o ordenamento jurídico em totum, segundo me parece. Não, peraí. Talvez eu não tenha me expressado bem. Por exemplo, a cláusula penal pelo inadimplemento, o artigo 413 do Código Civil. Se houver um motivo qualquer para que essa cláusula penal possa ser reduzida, e a pandemia é um motivo bastante justificável, nesse caso, pode ser que a cláusula penal não atue como atuaria diante do inadimplemento, diante da mora, diante do atraso no pagamento, e que o juiz, nesse caso, ele possa reajustar essa cláusula penal. Da mesma forma, o valor constante do acordo não vai mudar, mas da mesma forma que está se falando no Congresso, no escalonamento, é possível reescalonar o pagamento desse valor. Esse pagamento ia ser feito de uma vez, não foi possível fazer em razão da pandemia. Então, nesse caso, pode esse pagamento ser feito de forma parcelada. Foi estabelecido um parcelamento, é possível fazer um novo parcelamento para esse fim. A questão deve ser levada a juízo, né? E, nesse caso, então, o juiz do trabalho chamar as partes, buscando a conciliação delas em relação a isso, e, se não for possível a conciliação, nesse caso, o juiz deve decidir. Eu lembro que a Lei 4.923, de 1965, ela tem um dispositivo que, em razão de problema conjuntural econômico, seria possível reduzir a jornada com redução de salário, e, se por acaso isso com intervenção sindical, e se não houvesse um acordo sindical, nesse caso, o juiz de primeiro grau decidiria. Então, você veja, existe respaldo na própria legislação trabalhista para esse tipo de situação, por analogia. Pois é. Antes que eu siga aqui, porque senão depois eu esqueço. Minha memória não vale nada. Preciso registrar a presença da juíza do trabalho e colega de ABMT, a Olga, a advogada, filha de sua colega aí do Tribunal Superior do Trabalho, a doutora Lorena, que é filha da ministra Adelaide, e que nos dá a honra da oitiva, da audiência. Agora, ministro, eu sinceramente acho que essa história da relativização de acordos na Justiça do Trabalho pegou carona numa série de notícias que começaram a pipocar na imprensa de contratos cíveis, né, de aluguéis, de locação em shoppings, por exemplo, em que alguns juízes de direito vinham alterando os termos desse contrato. Eu acho que, inclusive, eu tenho muita dúvida quanto a essa possibilidade. Mas lá, pelo menos ao fazerem isso, na minha visão ainda talvez muito estreita aqui, ao fazerem isso, eles não têm o óbice a suplantar, como nós, no caso dos acordos trabalhistas, da tal coisa julgada. Formal e material que se faz no momento em que o juiz homologa o acordo. E é por isso que eu tenho tentado resolver essa questão, ou mediante inovação, que é o ideal, e quanto a isso ninguém discute, a gente já falou, né? Ou, todas as vezes, ministro, que eu tive que tratar disso utilizando da questão da cláusula penal, ponderando situações, né? Uma farmácia, uma loja que vende computadores, por exemplo, não é merecedora, como o ministro bem pontuou, dos mesmos favores do que um restaurante que teve as suas portas fechadas. Mas um acordo em 10 vezes aqui em Goiás, por exemplo, onde nós normalmente imputamos uma cláusula penal de 50% para o caso de descumprimento, com vencimento antecipado de todas as parcelas, eu penso que, em casos limites, afastar a cláusula
e manter aquelas datas originalmente ajustadas, ou seja, afasta por completo a cláusula penal, não tem nem mesmo a antecipação. Eu acho que, na maior parte dos casos, a gente resolve os casos, resolve o problema, sem precisar, como eu mencionei antes, nos valer da violação de uma garantia constitucional, porque a coisa julgada é uma garantia constitucional de toda sorte. O nosso amigo Conrado, advogado, lá de Minas Gerais, está fazendo referência ao artigo 505 da CLT, que não, deve ser do CPC, né? Que diz: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo tratando-se de relação jurídica de trato continuado. Sobreveio modificação no estado de fato ou de direito. Eu acho que com isso ele pretende se juntar ao seu time, está melhor acompanhado do que comigo. Mas eu ainda estou um pouco resistente a os termos do acordo. Rodrigo, por conta. Rodrigo, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. A cláusula penal está dentro desse acordo. Ela também faz coisa julgada. Então, você não pode fazer essa separação. Aquilo ali é um todo. O artigo 413 do Código Civil, quando fala dessa cláusula penal, e essa cláusula penal é repetida lá na CLT, não com esse viés, mas quando se permite que o juiz possa fazer a revisão dessa cláusula penal, isso daí é dirigido aos negócios jurídicos, em geral. Não ao acordo judicial que faz coisa julgada. Então, essa questão da cláusula penal está dentro do acordo que foi feito, também faz coisa julgada. Então, se uma coisa não pode, a outra também não pode. Você não pode mexer em nenhuma das... Ou você mexe nas duas ou não mexe em nenhuma. Mexer no valor do acordo, eu acho muito temerário. Não, mas eu não falei mexer no valor do acordo. Eu falei que em escalonamento, eu falei de prazo. E talvez não incidência da cláusula penal numa determinada situação pelo inadimplemento que não foi possível. Foi isso que eu disse. Então, quanto ao valor do acordo, o ministro acha que não é possível mudar oficialmente? Quanto ao valor do acordo, o ministro acha que não é possível? Eu acho que não. O valor do acordo, não. O valor do acordo, eu penso que não. Mas o valor do acordo foi ajustado pelas partes, usando o seu argumento de agora, da mesmíssima forma que foi ajustado o prazo de cumprimento. Não, eu posso mexer no prazo, por que eu não posso mexer no valor? O valor do acordo vem de uma determinada situação que foi resolvida em razão de um débito que existiu. O débito era aquele, o débito não mudou. Sim. Continua sendo aquele. Né? Aquele é o débito que deve ser honrado. Agora, o sujeito não está conseguindo honrar do jeito que foi acertado, então vamos dar um prazo maior a ele. É isso que eu estou dizendo. É aquele problema da relatividade. O que o ministro não está cogitando é o alargamento do prazo para cumprimento daquele mesmo acordo anterior, é isso? E a não incidência, dependendo da hipótese, da cláusula penal. Então nós estamos até bem mais próximos do que eu cogitava antes. Ministro, deixa eu passar por um tema, não diria mais leve, porque nós estamos enfrentando um momento muito complicado, né? Mas... na sua opinião, ministro, nesse momento de pandemia em que a gente só pode fazer audiências e, no seu caso, sessões de forma remota, né, as chamadas teleconferências, que estão acontecendo no TST, eu não sei se a turma que o ministro integra tem feito essas sessões por teleconferência, mas o que te parece? Está fazendo, em primeiro lugar? Caso positivo, o que te parece essas audiências? Eu vou te dizer por que eu estou perguntando isso. Tem muita gente que está escutando aí que é advogado. E o Brasil é um continente, né? Para os advogados aqui de Goiânia, onde eu estou, talvez ir até o TST para fazer uma sustentação oral não seja tão complicado. Mas o sujeito que sai de Porto Alegre, São Luís, Manaus, etc., para ir até Brasília, perde-se tempo com isso, gasta-se recurso com isso, né? Para fazer sustentações orais, conversar com os ministros. Se esse período da pandemia... Talvez esse período da pandemia pudesse fazer-nos perceber, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, e eu falei sobre isso com o ministro Douglas em outra live, que se a experiência for exitosa, isso poderia ser, mesmo depois de superada a pandemia, ter mantida essa possibilidade, pelo menos para os advogados que assim quisessem e que, portanto, pudessem poupar tempo e recursos para atuar junto ao tribunal aí em Brasília. O que te parece? Rodrigo, várias lições a Covid vai deixar.
né? Quanto ao TST, eu penso que essas teleconferências são julgamentos telepresenciais são até convenientes exatamente em razão desse aspecto que você agora levanta. Me coube, como presidente da Comissão de Informatização do TST, que eu já estou nisso há 7 anos, implementar esse sistema o sistema telepresencial e também auxiliar na regulamentação das normas, a pedido da nossa presidente, a ministra Peduzzi. Então, a minha turma, né, a minha não, a turma que eu integro está fazendo os julgamentos por sessões telepresenciais, sim. E eu, inclusive, tenho despachado com os advogados da mesma forma. Tenho despachado por Skype, pelo Zap, né? Pelos meios informáticos que a gente, ou eletrônicos, né? Que a gente possui. No tocante aos tribunais regionais, a utilização do sistema telepresencial do CNJ tem sido também bastante proveitosa. E quanto às varas, aí, nesse caso, eu penso que há atos que talvez não possam ser praticados, né? Ouvir testemunhas em determinadas situações fica meio difícil. O oficial de justiça em fazer uma intimação ou citação presencial em determinados lugares, ou até simplesmente sair às ruas para fazer, também fica bastante complicado. Você me perguntou uma outra coisa que me fugiu agora. Eu só perguntei se, por um acaso, essa experiência, se exitosa, dos advogados fazerem as sustentações orais no TST via remota, não poderiam ser permanentemente adotados para poupar tempo e recursos de advogados do Brasil inteiro que teriam interesse nessa medida, depois da pandemia. Talvez. Aí nós temos que pensar também que o STF vai ter que adotar a mesma técnica e talvez o STJ também. Enfim, são situações... O TST pode ser precursor, ministro. Mas é possível. E talvez até seja possível nós fazermos determinadas sessões que serão telepresenciais e outras sessões que serão presenciais. Na verdade, me coube implantar, a pedido do ministro Ives, na época em que era o presidente, o plenário virtual. E eu consegui fazê-lo. Agora, o nosso plenário telepresencial, que está sendo utilizado, inclusive, nas sessões de CIDs individuais 1 e 2, já foi utilizado no órgão especial e vai ser utilizado, inclusive, em sessões do Tribunal Pleno. Então, a justiça tem que andar. Agora, quanto aos advogados, por um lado, você falou do lado que facilita o advogado. Né? Agora, tem advogado reclamando do lado que dificulta. Então, tem muito advogado dizendo que ele não tem condições no lugar onde ele mora, ou no lugar onde ele atua, a situação de conexão não é a mesma, ou ele não tem o aparelho adequado, o Brasil é muito grande, etc. E tal. Aí eu digo para você que essa situação é que nem unicórnio. Todo mundo fala, mas ninguém nunca viu. Né? Não, mas aqui, ministro, advogado que não tem celular, eu acho muito difícil. O Brasil é campeão, é um dos campeões de celular, né, do mundo. Então, acho muito difícil que não se possa fazer. Então, as sustentações elas podem ser feitas perfeitamente por meio do celular. Tem advogado fazendo por meio do celular. Eu sei que deve ter, certamente tem colegas, advogados, que preferirão fazer a sustentação oral presencialmente. Mas eu estou cogitando da facultatividade da sustentação oral. Estou entendendo. E eu acho interessante, eu acho que é importante. Nós vamos precisar incorporar isso no dia a dia, no nosso cotidiano. Já existe um precedente. O meu amigo Conrado de Mambro, excelente advogado mineiro, diz que no TRT da Terceira Região, diz ele aqui, já há sustentação à distância há algum tempo para os colegas do interior. Bom, mas enfim, era só um questionamento. Mas algo que o ministro falou aí no meio da sua resposta, eu não tenho como não mencionar. Porque o ministro falou que, em primeiro grau, existem alguns atos que lhe parecem difíceis de serem feitos, oitiva de testemunhas.
Eu acho, ministro, que eu formo, junto aos colegas juízes, é uma impressão pessoal, que somos a maioria que pensam dessa forma, mas estamos um tanto constrangidos de externar essa posição por conta de uma certa pressão, com máxima franqueza, vindo de cima. Não vou nominar, não, mas enfim, vindo de cima. Eu tenho a impressão, me parece que vai muito ao encontro do que o ministro acaba de dizer, que a oitiva de testemunhas, nesse momento de pandemia, à distância, sem eu saber exatamente como é o contexto onde está essa testemunha, com um risco enorme, na minha particular visão, de estarmos produzindo uma prova contaminada, falseada, e, portanto, nós estaremos entregando uma prestação jurisdicional completamente divorciada do conceito mais certo e claro de justiça, não me parece algo razoável de forma alguma. De forma alguma. Exceto, talvez, não é, ministro, naqueles casos em que as duas partes estejam de acordo com a oitiva das testemunhas à distância, e mesmo assim nós estamos submetidos, nós, juízes de primeiro grau, aparentemente submetidos a uma regulamentação segundo a qual não basta que as partes digam que não querem a oitiva de testemunhas, a audiência de instrução via remota. É preciso que isso seja devidamente fundamentado. E, aparentemente, não se aceitaria a fundamentação que eu estou dando, do risco da prova contaminada, digamos assim. Então, eu me sinto, sinceramente, muito inseguro. Não ao conduzir a audiência, que eu acho que é tranquilo, mas de extrair ali, o risco de se extrair dali uma informação, indícios nos quais se basearão a sentença, de forma completamente desvirtuada da verdade, eu acho que isso acontecerá. Minha opinião pessoal é de que nós não temos culpa pelo que está acontecendo, como é óbvio, né? E que a Justiça do Trabalho deve, infelizmente, fazer o que é possível. Muito poucas audiências? Sim, muito poucas audiências, é o que me parece. Mas veja, eu vou cumprir as ordens que vierem da Corregedoria. Não estou aqui pregando a rebeldia absoluta, não, mas não me parece um bom caminho, na minha opinião pessoal. O TST, na regulamentação, inclusive regulamentando, por sua vez, as decisões do CNJ, deixou os tribunais regionais bem à vontade em relação a isso. Tá? Olha só, Rodrigo, se você fizer uma pergunta que eu não souber responder, eu vou ficar gelado aqui. Não, mas o ministro sabe. Isso quer dizer o seguinte, eu vou ficar absolutamente constrangido, eu vou titubear. Isso quer dizer que na hora... Não, mas não é com você, não. Estou dando aqui... Eu sei, eu entendi. Apenas um paralelo. Da mesma forma, isso é possível acontecer com a testemunha. O fato da testemunha não estar na cara do juiz, isso não quer dizer que ela vá necessariamente agir de uma forma diferente da que ela agiria presencialmente. Cabe ao juiz, como diretor do processo, diante do problema... que precisa ser investigado, diante da prova a ser feita, ele decidir com a ponderação, com a sensibilidade que lhe é peculiar, de adiar esse testemunho ou não. Se ele achar que tem condições de fazer, ele faz. Se ele entender que isso vai ser prejudicial, ele não faz. E, de qualquer maneira, isso vai poder ser revisto em segundo grau, né? Não, tem muitos colegas que pensam diametralmente oposto ao que eu penso e acabei de externar. Um dos meus colegas mais próximos aqui no meu tribunal, hoje, possivelmente o mais próximo, meu parceiro Kleber Salles, que ficou conhecido muito no ano passado, se candidatou à presidência da ANAMAT. O Kleber é juiz do trabalho numa vara do interior do meu estado, Séries, e tem aparentemente conseguido, com sucesso, dar cabo dessas audiências de instrução, em que me parece que ele faça muito mais acordo do que instrução propriamente dita. Mas se diz muito, né, que a gente já tem esse falseamento de prova presencialmente. Eu, com todo respeito, e é claro que isso acontece, né? A gente é enganado em audiência muitas vezes. Mas não é a mesma coisa, né? Porque, francamente, é muito mais fácil fazer isso à distância. Eu poderia estar dando meu depoimento agora ao ministro, ainda na sua época de juiz em primeiro grau, e subitamente, quando me visse apertado, eu fizesse isso. E me calasse. E quem dirá que fui eu quem fiz e não caiu, houve um problema?
acho muito arriscado, para dizer o mínimo, mas é claro, talvez a experiência possa me desmentir adiante, né? Só para caminhar para a gente terminar a nossa conversa aqui, porque, como o ministro sabe, o Instagram é implacável com a questão do tempo, né? Implacável. Eu queria tratar, basicamente, de questões mais cotidianas desse momento que a gente está vivenciando, mas eu sempre tive essa curiosidade e acho que agora é um momento muito adequado para lhe perguntar. Eu gosto muito de futebol, ministro, muito mesmo. Estou sentindo falta de assistir aos jogos. Eu sei que não poder ver o Campeonato Brasileiro, em certa medida, talvez por sua influência. Eu quero dizer o seguinte, eu li uma notícia, o texto da notícia, a manchete da notícia foi: TST derruba ação civil pública que impedia a CBF de agendar jogos do Brasileirão entre 11 e 14 horas. TST derruba a ação civil pública. Então, quer dizer que o TST deve ter permitido jogos nesse horário. E aí eu fui olhar a notícia, o ministro foi o relator dessa decisão no Tribunal Superior do Trabalho. Então, ao contrário do que eu acabo de mencionar, se eu conseguir me divertir na hora do almoço vendo um futebolzinho, eu devo agradecer ao ministro. Como é que é essa história aí, ministro? Dá para explicar? Dá sim. É aquela questão. Muitas vezes não sei o que está. Muitas vezes o juiz tem uma visão, o juiz de primeiro grau tem uma visão muito local de uma determinada situação. O desembargador ele já tem uma visão mais ampla, né, regional. E o ministro do TST acaba tendo uma visão nacional. E essa decisão foi uma decisão proferida num determinado estado do Brasil, no Nordeste, e proibindo jogos nesse horário. E essa decisão acabou sendo estendida para os demais estados brasileiros. Então, você veja, CBF tem, e os clubes também, contratos com emissoras de televisão, inclusive de venda de jogos para o exterior, inclusive nesse horário, porque existe diferença de fuso horário. Os atletas ganham 5% dessas transmissões, e vai por aí afora. Então, uma grande situação, uma situação bastante complicada você realmente proibir. E proibir nas séries A, B, C e D. Né? E aí eu tive que fazer uma pesquisa. Em primeiro lugar, eu pensei, o Brasil é um país de uma extensão territorial muito grande. Então, às vezes, eu saio de Brasília com 29 graus e 13% de umidade, e chego no Rio de Janeiro com 29 graus e 88% de umidade. Então, saio, às vezes, do Acre com uma determinada temperatura, um determinado regime de vento, e vou para Porto Alegre, encontro uma temperatura completamente diferente, um regime de vento completamente diferente. Por outro lado, os jogos geralmente são praticados em arenas, né? Muitas vezes essas arenas são protegidas. Às vezes acontece até do sol bater e metade do campo ficar na sombra e metade do campo ficar no sol e depois reveza. Se o trabalhador canavieiro pode trabalhar debaixo de sol durante 8 horas por dia, o pedreiro também, por que o atleta de futebol, durante 45 minutos, 90 minutos no total, com intervalo de 15 minutos e podendo fazer reposição, nesse caso, durante os jogos, ele não pode jogar nesse horário? Qual seria o problema para isso? Por outro lado, quando a gente vai jogar na Bolívia, alguém para jogo por causa da altitude? Já tivemos Copa do Mundo com jogo a meio-dia, ué? Não, e mais ainda. Eu também fui pesquisar e verifiquei que o horário mais quente do dia, ele não é o meio-dia. Meio-dia é o horário do sol mais quente. A Terra fica mais quente entre 14 e 16 horas, porque vai acumulando calor. Então, isso quer dizer que o jogo, às 13 horas, não é necessariamente maléfico. Né? Então, só por curiosidade, esse calor tão acentuado daria a esses jogadores direito adicional de insalubridade por trabalho em condições acima da temperatura prevista? Poderia.
Sim? Poderia dar, porque ele está em atividade constante, correndo de um lado para o outro. Pode ser que sim, e a decisão deixa essa situação em aberto para essa possibilidade. Eu acho que eu sou Flamengo, né? Eu acho que o Gabigol, com o pequeno salário que ele ganha, e considerando que o adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo, não vai fazer muita diferença, não, viu, ministro? Pelo menos na primeira divisão, isso aí vai ser tiro nada. Mas olha só, Rodrigo, olha só, 80% dos jogadores. Não, eu sei, falando na primeira divisão. 80% dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo. Não, eu sei, estou só brincando, é só na primeira divisão. Um salário mínimo. Olha, ministro, só para fazer um registro final aqui, meu amigo Platão Teixeira de Azevedo Neto, colega aqui do meu tribunal, que hoje está na Escola Superior da Magistratura, nos dá a honra da audiência e faz, inclusive, a menção que o Rodolfo Pamplona, lá da 5ª Região, também nos ouve, o que é muito honroso a nós, né? Olha, nós já estamos caminhando bem para o fim da live. Eu não quero ser, como em outras oportunidades, simplesmente cortado no meio de uma frase pelo Instagram. Então, mas se você me perguntar sobre aposentado e MP 936, eu falo rapidinho. Então vai lá. Eu tenho defendido que a portaria é inconstitucional por exorbitamento do poder regulamentar. O que você me diz? Olha, a repercussão da decisão do STF de que a aposentadoria não encerra contrato de trabalho vem até hoje causando surpresas e problemas. Uma das surpresas e um dos problemas é exatamente esse. O aposentado concorre com o trabalhador que ingressa no mercado de trabalho. A MP 936, ela veda a percepção do benefício emergencial ao fundamento de que, se o aposentado já recebe aposentadoria, haveria acúmulo de benefício se considerado emergencial. Não recebe o benefício, porque já recebe a aposentadoria, mas admitiria a redução de jornada e suspensão temporária. Se a empresa ela tiver um capital acima de 4.800.000 nesse caso, na suspensão temporária, receberia apenas 30%. Caso contrário, não receberia nada. Evidentemente, essa situação é uma situação que não pode você trabalhar sem ter nada em troca. É lógico que é incondicional. A portaria 10.486, no artigo 4º, parágrafo 2º, ela acabou realmente exorbitando, vedando a suspensão e a redução. E quis consertar a omissão de vedação da redução e da suspensão ao aposentado, ou fez interpretação lógica. É aí que está a dúvida. Só que esse aposentado é exatamente aquele que está no grupo de risco. Eu penso, Rodrigo, que o mais seguro para a empresa é fazer um ajuste de redução ou suspensão por acordo coletivo, porque aí não vai ter discussão. Sim. É mais ou menos... nós não vamos ter tempo para discutir essa, ministro, infelizmente. Eu só acho que a medida provisória a medida provisória só excluiu os empregados públicos e, portanto, os aposentados estão incluídos na possibilidade de adoção daquelas medidas. Os recursos são escassos para muitas necessidades e, por isso, como o aposentado já recebe um benefício do governo, ele não faz jus ao auxílio emergencial, na minha visão, pelo menos. E aí, mas é complicado. Eu sei, mas o meu ponto é um outro. É que, do ponto de vista processual, o poder regulamentar foi exorbitado, porque diz algo que não consta da Mas, Rodrigo, olha só, se ele não faz jus... Ministro, nós vamos ser cortados. Não, sei, mas se ele não... Se o ministro permitir, eu quero fazer uma outra live para a gente discutir isso. Nesta aqui, eu só preciso dizer que o teor dessa live vai ser publicado tanto no Instagram da ABMT quanto no meu próprio. E no meu próprio, aliás, é no canal do YouTube que eu mantenho, que é Rodrigo Dias da Fonseca, Rodrigo Dias da Fonseca no YouTube. Quero agradecer a todos e vou te dar um restinho de tempo aí para agradecer e sim, dirigir a quem o ministro quiser. Temos que ser muito sucinto, ministro. Vai lá. Muito rapidamente, quero agradecer a você, Rodrigo, pela oportunidade, agradecer também aos que estão aqui assistindo. Eu aqui, preocupado com as respostas, acabei não podendo verificar direito, mas fica muito complicado realmente o aposentado ficar sem receber. Eu penso que talvez até, Rodrigo, seja o caso, nessa hipótese, da empresa